Vamos que vamos, pessoal! Essa é a aula de número 13, é a aula da sorte, é a aula do sucesso, é a aula que vai mudar você, é a aula que vai cada vez mais auxiliar para a sua melhoria do conhecimento. E fazendo um breve relato, nós começamos já há algumas aulas a conhecer a estrutura de gestão de uma forma gráfica, de uma forma que foi desenvolvida até mesmo para facilitar a sua visibilidade, o seu entendimento. Minha sugestão é que vocês baixem a sua aula para o telefone celular, guardem a imagem na sua galeria e, sempre que possível, passem as imagens para vocês fazerem uma reflexão em cima do conhecimento que está sendo adquirido, está sendo compartilhado. As gestões dinâmicas e as metodologias ativas, elas nos sugerem que o estudo ele inicie pela visualização e a partir do entendimento do conceito que você vai ser submetido com o intuito de entender mais a dinâmica que existe nessas tabelas, tá certo? Vamos para o slide de hoje, pessoal, para a gente fechar essa parte de visualização gráfica. Bom, o slide de hoje, na parte superior, nós continuamos ainda com um problema na empresa e um projeto para resolvê-lo. E eu gostaria de trabalhar de uma forma específica agora com vocês, reforçar o conceito de produto e de requisito. Um produto, ele é feito de requisitos. Então, o requisito, como eu já falei, é uma especificação, é uma necessidade, é um critério, é uma característica que o seu produto vai ter. Se nós trouxermos para o nosso telefone celular, imagina que você vai ter um telefone celular, você quer comprar um telefone celular e que ele tem que ter uma câmera com 12 megapixels, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, isso é importante você ter esse entendimento. Requisito seria a ficha técnica. É quando você vai comprar um computador, quando você vai comprar um telefone, você lê todas as características que ele tem, de câmera, a capacidade de memória, a capacidade de armazenamento, o visor, qual é o modelo do visor, a bateria, e enfim. Tá? Então, esses são requisitos do seu produto. Projeto trabalha justamente na produção dos requisitos. O somatório dos requisitos tem um nome, que se chama escopo, que é todo o trabalho que deverá ser realizado pelo seu projeto. Tá certo? Então, eu estou antecipando aqui um conceito, mas o importante é entender que todos os requisitos vão gerar um produto. Maurício, e se eu tenho um requisito que seria uma informação que o projeto precisa gerar para alguma instituição, por exemplo? Então, esse requisito ele está dentro do produto, mas tem ação junto à equipe. Então, uma informação, uma licença, um boleto que você paga, não vai aparecer dentro do produto do seu projeto, mas ele é importante para o produto do gerenciamento, da equipe de gestão. É isso que a gente precisa entender. É por isso que existe os requisitos do produto, que uma determinada equipe de projetos vai desenvolver, e existem os requisitos da equipe de gerenciamento de projetos. São distantes? Não, são os mesmos, são complementares. Precisam ser realizados pelo time de projeto, pela equipe. Ok? Volta para o slide. Então, pessoal, do produto, como nós já falamos, nós temos definições de entregas. O que são entregas? É tudo aquilo que cria valor para o cliente. É tudo aquela expectativa que você gera para o seu cliente, cada vez mais. Então, isso é benefício. Ele vai além do que ele fosse comprar. Tá certo? Então, isso é agregar valor. Eu estou comprando, você está comprando um telefone celular, que os outros também teriam um telefone celular, mas o valor que esse telefone tem é porque ele tem uma câmera super potente, o senhor está recebendo com uma bateria extra, ele tem uma assinatura de um determinado jornal que uma pessoa gosta, ele tem uma assinatura de uma determinada revista, ele tem um canal, o fabricante disponibiliza um canal de jogos de futebol durante um ano, de uma forma grátis. Então, isso é criar valor na sua entrega. É por isso que existe uma diferença entre produto e entrega. Ok?
Ficou claro? A diferença de produto, entrega é benefícios. É tudo aquilo que você faz a mais, que valoriza mais o seu cliente. Vamos lá, volta para o slide. Pronto. Encontramos aqui, para a produção do meu produto, eu preciso ter uma gestão de tempo e uma gestão de custo. O tempo e o custo estão ligados com a execução do meu requisito. Então, produto está ligado com requisitos. Os requisitos têm que estar incorporados no meu produto. Requisito deve estar incorporado ao meu produto. Isso a gente observa com muita tranquilidade. Às vezes você pega 2 aparelhos de telefone. Vamos assim dizer, você pega um Samsung e pega um Motorola. Eles não são concorrentes. Por quê? Os desenhos técnicos, os requisitos são diferentes. Nós jamais poderemos dizer que a Apple concorre com a Samsung. São especificações diferentes, para necessidades diferentes. Então, analisando os conceitos que nós temos aplicados aqui ao longo das aulas, os telefones, que esse exemplo que eu dei, eles têm objetivos e resolvem problemas, ou oportunidades, ou desafios, ou atendem a inovações específicas. Não quer dizer que um seja melhor que o outro. É por isso que a comparação não é devida. Discutir se uma marca é melhor que a outra não deve acontecer, porque os objetivos são diferentes, as necessidades são diferentes, as expectativas dos clientes são diferentes, ok? Então aprende mais essa aí para você não perder o fio da meada, tá ok? Então, pessoal, voltando para o nosso slide, produto está ligado com requisitos, e para atender aos requisitos, eu tenho que ter um planejamento de entrega, de tempo e de custo. E assim, eu tenho o meu problema, em boa parte, resolvido, que é o objetivo do meu projeto, tá ok? Então, pessoal, passando, vamos lá. O projeto, ele está ligado com uma estrutura de negócios. Então, a minha gestão de projetos, ela está ligada com uma estrutura do meu negócio. O que a gente quer dizer? Eu quero dizer que uma empresa, ela é feita do nível estratégico, do nível tático e o nível operacional. O nosso sistema de gerenciamento, o que é definido no estratégico, deve refletir na estrutura organizacional. O que é estrutura EAO? Estrutura organizacional, analítica organizacional. É justamente a forma como a sua empresa está desenhada. Eu posso ter aqui o setor, eu posso ter o departamento de vendas, aqui eu tenho o departamento de marketing, aqui eu posso ter o departamento de recursos humanos e posso ter um departamento de suprimento e logística. Então, essa estrutura aqui, que foi criada organizacional para gerenciar os produtos que estão sendo realizados, se chama estrutura analítica organizacional. E é onde está a força gerencial para a realização das atividades. Ok? Então, é importante entender que existe um relacionamento conforme o nosso slide. Vamos lá. Então, eu tenho o estratégico, que define, através da estrutura organizacional, os modelos de gestão. Muito interessante, muito curioso, coerente, e poucas vezes nós percebemos que o nosso trabalho ele vem através de vamos dizer, de um efeito dominó que os nossos superiores, que o setor estratégico da empresa, nossos diretores e os presidentes definem. Eles têm a visão de futuro, eles constroem as novas oportunidades para o negócio e para a empresa. Ok? Fica esse entendimento aí. O setor estratégico é o que define a visão futurística. Você deve trabalhar numa empresa que tem visão de futuro. Você deve observar nas suas ações se a empresa está buscando o futuro, um ajuste, um alinhamento, uma expansão, uma inovação, um novo desafio. Essa é a empresa que você deve trabalhar, porque ela vai precisar de muitos projetos. Tá ok? Vamos lá, passando aí, novo slide. Então, resumindo, cada nível estratégico, estrutura organizacional e o setor de gestão vão precisar de projetos.
que a gente resume, pessoal? Qual é o entendimento? Cada nível tem os seus projetos. É por isso que nós encontramos as oportunidades dentro das empresas. Cada nível estrutural, de comando, de gestão, ele tem os seus projetos. Interessante, não é só no nível operacional, que a gente chama de projeto. Não é só uma melhoria de fábrica, não é só desenvolver um software que eu posso chamar de um projeto. Não, eu posso ter um projeto a nível estratégico. Que projeto que poderia ter a nível estratégico? Qual é o projeto que um diretor vai conduzir, que um presidente? Ele vai reestruturar a empresa administrativamente. Ele vai implementar uma inovação dentro de um determinado setor de marketing, setor de comunicação. Então, imaginem, essa implementação do setor estratégico é um projeto que precisa ser gerenciado dentro de tudo que nós já conversamos até agora. Identificar a necessidade, identificar requisitos da solução, planejar, construir, executar, monitorar e controlar. Ok? Então, isso faz parte, pessoal, do nosso sistema de gestão. Eu falei na aula passada, todo projeto você deve seguir a linha. Início, planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar. Até você se acostumar. Em todos os níveis. Seja para produzir algum equipamento, algum produto ou um documento, uma informação. Tá ok? Vamos voltar para o slide lá. Então, fica esse alinhamento entre todas as áreas de nossa empresa e identificar a necessidade de projetos dentro de cada uma delas, ok? Vamos dar uma olhada aqui no outro slide. Esse slide ele é complementar ao outro. Por que ele é complementar? Porque esse quadro azul, parece um campo de futebol, esse quadro ele representa todo o sistema de gestão da empresa. Então, se a empresa, pessoal, tem projetos no nível estratégico, no nível estrutura organizacional, que seria o tático, e no nível de gestão, o que acontece? Eu preciso controlar todos esses projetos. Imagina que eu tenho vários projetos acontecendo simultaneamente. Então, é importante você ter uma governança, como se chama. Você ter uma carteira de projetos que se chama portfólio. Você ter programas bem definidos. Você precisa ter um escritório de projetos. Por quê? Para conduzir esses N projetos. Então, por quê? Porque o projeto, como eu já falei, ele não acontece só no nível operacional. Ele pode estar no operacional, no tático, no estratégico. Cada estrutura organizacional ela tem uma visibilidade. E dentro dessa visibilidade ela vai ter os projetos que ela vai desenvolver. Vamos olhar, olha na figura comigo. Então, no nível, eu tenho aqui o estratégico, a estrutura organizacional que seria o tático e os modelos de gestão. Então, para isso, nós temos projetos, quando eles são analisados de uma forma isolada. Conceito clássico, o projeto é único, é temporário e envolve um esforço entre as pessoas. Então, esse é o conceito de projeto. Portfólio, são todos os projetos que a empresa tem. Então, imagina que no estratégico eu posso ter 5 tipos de projeto. A empresa vai sofrer uma expansão, a empresa vai entrar num outro país, a empresa vai trazer um outro tipo de negócio, a empresa vai refazer a sua estrutura empresarial de ganhar dinheiro. Então, eu posso ter vários projetos no nível estratégico. Eu posso ter mais 5 projetos no nível tático, no nível de estrutura organizacional. Então, 5 projetos diferentes, 5 modelos, treinamentos, consultorias, capacitações, troca de novos funcionários, substituição de equipamentos por necessidades, enfim, vários projetos. E no nível de gestão, eu posso ter mais 5. Então, se eu olhar 5, se eu analisar 5 no estratégico, 5 na estrutura e 5 na gestão, eu teria 15 projetos. E como que eu vou gerenciar 15 projetos? A partir de um escritório de projetos, que vai gerenciar o meu portfólio. Olha que coisa interessante. Então, portfólio seria os 15 projetos cadastrados dentro de um sistema, dentro de um arcabouço, vamos assim dizer, de análise. E o escritório de projetos, ele vai definir as políticas, as diretrizes, junto com o estratégico, para executar os projetos que são selecionados do portfólio. Então, veja que coisa interessante. O portfólio, ele deve existir numa empresa. Faz o teste. Chega na sua empresa, se você trabalha, e procure entender quais os projetos que a empresa tem para o futuro.
Aí eles vão dizer, não, a empresa está pensando nesse projeto de inovação, está pensando nessa fusão, está pensando em ampliar as instalações, reformar os prédios. Esse é o portfólio da empresa. Por que ela não realiza tudo? Porque ela passa por um critério de aprovação, de seleção e análise do portfólio. E quem faz isso? O escritório de projetos, conforme está aqui na nossa figura. Voltamos a ela. Tá? Então, esse conceito de escritório de projetos, eu vou pedir que você busque na internet. No final da nossa aula, no final do nosso curso, eu vou anexar um slide com o conceito de escritório de projetos para facilitar a sua vida. Para você entender que ele é que vai determinar como os projetos devem ser realizados, planejados, iniciados. O entendimento do escritório de projetos é fundamental. E você precisa estudar como implantar um escritório de projetos em uma empresa. Tá ok? Então, portfólio seria o conjunto de todos os projetos da minha empresa. Quem determina a execução é o estratégico. O setor estratégico da empresa é que vai determinar a execução, o momento que ele vai ser realizado. Por exemplo, no próximo ano, quais os projetos que vão entrar em execução. Então, é importante conhecer para você já antecipadamente se capacitar, se antecipar e fazer parte desse time já logo no início do projeto. Tá ok? Então, vamos avançar na nossa aula. Eu vou falar aqui, vou te mostrar de um slide onde eu mais ou menos defino desde a estrutura do negócio até a projetizada. Vamos lá, me acompanhe. Então, quando eu olho para um planejamento estratégico, que é um conhecimento que é importante também você se aprofundar, você tem, no início, a missão, visão, valores, definição do negócio, que são traduzidos em objetivos estratégicos, que passam por uma análise do mercado, que são revistos através nos objetivos, nas missões, visões e valores. Por quê? Porque o mercado determina, o consumidor é que determina as estratégias, é que vai determinar como a empresa vai ter que se comportar e como ela vai construir seus planos estratégicos. A partir do planejamento estratégico, você passa a gerenciá-los, que pode ser através de um escritório, como eu já falei, escritório de projetos. Ok? Então, esse escritório de projetos vai nortear o plano estratégico. E com isso, nós vamos precisar ter no caso aqui, N projetos para realizar o planejamento estratégico. Ok? Então, pessoal, é importante entender que projetos realizam o planejamento estratégico que vai trazer rentabilidade para a empresa. Tá ok? Então, vamos prosseguir no nosso estudo. Tem mais um slide exemplo sobre o que é um planejamento estratégico para, no caso, eu coloquei, para no caso de você não estar muito familiarizado com o conceito e a função. Vamos lá comigo. Então, planejamento estratégico, ele define o que é o negócio, define a missão, a visão e os valores da empresa. Fundamental esse entendimento. No próximo slide, eu vou te mostrar sobre uma outra dimensão. Você tem um planejamento estratégico e você tem a dimensão financeira, clientes, processos e a aprendizagem baseada no conhecimento. Por quê? Porque o planejamento estratégico ele deve contemplar todos esses modelos de gestão que são fundamentais para o restante das estratégias, como eu mostrei. Quando nós chegamos ao nível de projetos, alinhados com o planejamento estratégico, nós temos a ideia exata do que deve acontecer, do que deve ser feito. Então você, dentro de tudo que nós já estudamos até agora, de todas as aulas, você deve entender qual o seu papel como equipe de projetos, as habilidades que você deve ter, as habilidades que você deve buscar para se integrar a esse novo futuro que a sua empresa está construindo através de projetos. Então é importante que você faça essa análise, que você acompanhe, que você se policie para cada vez mais se qualificar dentro de tudo que nós conversamos. Projetos, como eu falei, eles mudam o mundo e mudam as empresas. E vão mudar você também. Agora é importante que o esforço também seja realizado do nosso lado, para nos tornares um profissional de projetos
que contribua cada vez mais com a solução dos projetos. Tá ok, pessoal? Fico agradecido pela sua atenção e a partir da próxima aula nós vamos começar a discutir os conceitos fundamentais para uma excelente gestão de projetos. Tá ok? Fico agradecido, um grande abraço.